Junta-se a nós em estúdio Albino Oliveira, analista da Fincor, com o habitual comentário semanal. Albino, muito boa tarde, obrigada por estar connosco. O não na Grécia venceu, hoje temos as bolsas em queda. Como é que os investidores estão a reagir? Obviamente apreensivos, mas qual é o maior receio? Sinceramente, o maior receio é que isto possa levar a Grécia a sair da zona euro. Penso de qualquer forma, e apesar de, como disse, a reação do mercado terá sido negativa, se compararmos com o que aconteceu a semana passada, na última segunda-feira, e que na altura o mercado também estava a reagir, na altura, ao anúncio por parte do primeiro-ministro grego da reação do referendo, assim os mercados estão menos negativos, pelo menos por agora, do que estavam uma semana atrás. Pelo menos a reação está a ser menos negativa. Mas, de qualquer forma, esta reação, de facto, traduz exatamente isso. Traduz em como, de certa forma, esta vitória do não, até por todo o tipo de discurso que nós tivemos durante os últimos dias, vindo de vários países da zona euro, sobre o que é que poderia representar a vitória do não, de facto cria aqui riscos de termos uma deterioração ainda adicional ou mais grave da situação na Grécia nos próximos dias, recordando obviamente que o setor bancário continua encerrado, a data que tinha sido estabelecida para a reabertura é amanhã. Veremos, de facto, o setor bancário consegue reabrir ao público amanhã, sendo certo que ainda é esperado para esta tarde uma nova reunião por parte do Banco Central Europeu para discutir novamente a linha de cedência de emergência de liquidez, embora aqui as mãos do Banco Central Europeu continuam de certa forma atadas. Enfim, tendo em conta que o segundo programa expirou na semana passada, na última terça-feira, não há neste momento qualquer tipo de programa de apoio à Grécia. O Banco Central Europeu, quando muito parece, poder essencialmente manter a atual situação, que mesmo assim provavelmente não será uma situação suficientemente positiva para permitir a reabertura do setor bancário. Mas essencialmente continua a ser uma situação de grande incerteza, grande instabilidade e daí a reação negativa dos mercados. Mas acredita que esta reação menos negativa do que a que tivemos na semana passada significa que os mercados já estão preparados para o pior cenário, isto é, para uma saída da Grécia da zona euro? Dificilmente, porque eu penso que provavelmente o mercado ainda acreditará que ainda é possível, de facto, haver um retomada das negociações. Aliás, vamos ter neste início de semana várias oportunidades para confirmar até que ponto é que, de facto, há margem para essa retoma existir. As palavras de alguns responsáveis europeus nesta manhã de segunda-feira apontaram essencialmente que, de facto, agora o próximo passo tem que ser dado pela Grécia. Não basta, de facto, o referendo ter dado a vitória ou não, é preciso, de facto, a apresentação de novas propostas, mas também foram claras as opiniões no sentido de que, de facto, o facto do não ter vencido representa aqui um obstáculo adicional. Representa, de facto, um obstáculo adicional, tal como representa o obstáculo adicional o facto do programa ter expirado na semana passada e ser necessário agora retomar as negociações para um novo programa, com todo o tempo que isso demora, recordando que o Parlamento da Alemanha está, por exemplo, encerrado para férias, o que cria mais uma dificuldade aqui no curto prazo. E, portanto, há de facto aqui a grande questão é se vamos voltar à situação que existia antes do referendo, ou seja, a situação em que credores apresentam uma proposta, depois a Grécia apresenta proposta e contraproposta sucessivamente. Eu diria que provavelmente não, essencialmente porque começa, de facto, não haver tempo. Não haver tempo no sentido de termos alguma data limite. Penso que temos passado sucessivamente por datas limite que essencialmente não tem... Agora a próxima será dia 20. Exatamente, mas penso que nem será por aí. É mais por uma questão de não ser sustentável que o setor bancário da Grécia continue nesta situação. Estamos com bancos encerrados já há uma semana e é difícil imaginar que o setor bancário possa continuar encerrado mais 2 semanas, até o tal dia 20 de julho. Acho que muito provavelmente este será o fator de stress decisivo e que irá acabar por levar-nos a algum tipo de decisão, ou de facto algum acordo, ou então de facto uma situação de completa ruptura. Mas penso que a manutenção desta situação, nestas condições, que o setor bancário, nestas condições complicadas, torna muito provável, de facto, que muito rapidamente possa chegar a algum tipo de solução para este impasse. Albino, ainda sobre a Grécia, os juros da dívida dos países periféricos, nomeadamente de Portugal, estão a refletir este não de uma forma negativa, estão em alta no pós-referendo. Sim, é verdade, mesmo assim, e tal como aconteceu a semana passada, na segunda-feira, quando tivemos a reação ao referendo, não obstante a reação negativa traduzir aqui algum efeito de contágio, não só em Portugal como também em Espanha e Itália,
A verdade é que, se não lembrarmos do que aconteceu no passado, enfim, esta reação acaba por ser, enfim, uma reação menos mal, enfim. E penso que provavelmente será a expectativa que o mercado tem da presença do Banco Central Europeu no mercado. Enfim, tivemos ainda na sexta-feira Vítor Constâncio a dizer que o Banco Central Europeu iria fazer tudo o que estiver ao alcance do Banco Central para, de facto, evitar um maior contágio, e penso que isso está, enfim, bem presente nos investidores. As pessoas têm a noção, de facto, o Banco Central neste momento está munido de instrumentos que, de facto, pode permitir evitar um maior contágio e, se assim for, de facto, serão boas notícias para a zona euro como um todo, se de facto caminhamos para uma deterioração adicional da situação na Grécia. Perante este impasse nos mercados também, quais são as apostas mais seguras nesta altura? Penso que neste momento, nem é uma questão de se dizer a Grécia, quando o mercado está confrontado com uma situação de maior instabilidade, enfim, é normal o mercado olhar para ativos, os chamados ativos de refúgio, obrigações da Alemanha, obrigações nos Estados Unidos, o dólar norte-americano, o ouro. Portanto, é essencialmente estes os ativos que muitas vezes o mercado tende a privilegiar nestas alturas de maior incerteza, e independentemente do choque negativo que tivemos na nossa presença. Neste momento, o choque negativo é, de facto, a ameaça de uma situação mais complicada na Grécia, mas o resultado é sempre o mesmo, ou seja, são sempre estes ativos aqueles que são privilegiados pelos investidores nestes momentos de maior incerteza. O euro também se vai refletir com esta crise grega? Essencialmente, o euro, de facto, enfim, o euro de todos estes ativos é, de facto, difícil de interpretá-lo, essencialmente porque ele está dependente de vários fatores. Mas se, por exemplo, olharmos para uma situação onde, de facto, o Banco Central Europeu é forçado, ou poderá ser forçado a intervir de uma forma mais significativa no mercado, com o objetivo de impedir um maior efeito de contágio às obrigações destes três países, Portugal, Espanha e Itália. Então, ou seja, essencialmente, antecipar o programa de compra de obrigações de dívida pública que neste momento está a decorrer, isso provavelmente, enfim, teria um impacto negativo no euro, porque, de facto, o Banco Central estaria, de facto, a fornecer ao mercado muito mais liquidez no curto prazo, e isso, em termos teóricos, pelo menos, poderia, de facto, pressionar o euro. Mas, de facto, o euro não é propriamente enquanto no caso do mercado de ações é muito mais fácil tentar antecipar o movimento. De facto, o aumento de incerteza penaliza claramente os mercados de ações, que não gostam de incerteza. No caso do euro, há, de facto, vários fatores, se quisermos, de sinal contrário, que podem, de facto, explicar a evolução do euro de uma forma ou de outra, mas eu diria que este fator que eu mencionei, e se, de facto, chegarmos a um ponto de uma deterioração mais significativa da situação da Grécia e de possível risco de contágio aos outros mercados emergentes, pode, no limite, de facto, justificar uma maior perda de valor por parte do euro. Albino, vamos rapidamente ver os principais dados económicos para esta semana. Começamos pela Europa. Sim, essencialmente indicadores de produção industrial. Já tivemos esta manhã a Espanha, que surpreendeu pela positiva e que mostra, de facto, que o segundo trimestre vai ser bastante forte em termos económicos para a Espanha, não obstante todo este enquadramento de incerteza na Grécia. Estes dados disseram respeito a maio e mostraram, de facto, um setor industrial bastante forte. Vamos ter também amanhã os da Alemanha, depois na sexta-feira os mesmos dados para a Itália e para a França, e pouco mais haverá em termos de dados económicos na zona euro, portanto, uma semana relativamente fraca, não é? No que toca aos Estados Unidos? Também uma semana bastante fraca, como sempre acontece depois dos dados do relatório de emprego, que foram conhecidos na quinta-feira, devido ao feriado na sexta. Teremos essencialmente hoje o indicador de sentimento do Instituto ISM para a área não geral da economia, mas é um indicador bastante importante e que geralmente é bastante acompanhado pelos mercados e que pode até ter um impacto no mercado, mas embora, enfim, neste enquadramento da Grécia está toda a gente a olhar para a Grécia. E depois de amanhã teremos também a segunda parte do relatório de emprego, mais relacionadas com as ofertas de trabalho por preencher. Depois teremos também as inscrições semanais dos centros de emprego na quinta-feira, mas uma semana bastante tranquila, pelo menos em termos de dados económicos, não é? Temos ainda, no que diz respeito aos países em vias de desenvolvimento, os dados da inflação. Sim, exatamente. No Brasil e na China. Exatamente. A inflação no Brasil na quarta e depois na China na quinta, e que deverá mostrar, de facto, a diferença entre as duas economias. A China com problemas de fraca inflação, aliás, estes dados devem apontar para um valor de inflação de 1,2, portanto, precisamente a inflação bastante baixa, e no Brasil completamente diferente, a inflação quase atinge os 9%, com o Banco Central a continuar a subir as taxas de juros, e, portanto, esta semana deverá confirmar, de facto, esta diferença em termos de inflação entre estas duas importantes economias de países em vias de desenvolvimento. Vamos ainda ter conhecimento das minutas da Fed. Exatamente. Aliás, provavelmente esse será o ponto central nos Estados Unidos esta semana, para além das minutas, depois o discurso de Janet Yellen na sexta-feira. Estas minutas são minutas da reunião de junho. Na altura, a reunião de junho, essencialmente mostrou maior confiança relativamente à evolução da economia, mas também mostrou, essencialmente, enfim, que havia
maiores dúvidas dentro dos membros da Reserva Federal relativamente a quantas subidas de taxas poderemos ter este ano. Uma ou duas, e portanto estas minutas serão importantes para tentar ao mercado melhor perceber realmente que tipo de discussão é que estamos a ter dentro da Reserva Federal e essencialmente até que ponto é que de facto ainda fará sentido esperar uma subida de taxas em setembro, que é essencialmente aquilo que neste momento o mercado ainda espera, de facto a Reserva Federal suba as taxas em setembro. O discurso, como eu dizia, de Janet Yellen, Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, na sexta-feira, será provavelmente, enfim, o ponto alto da semana. Isso porque poderá ser visto como uma antecipação para o discurso que irá ser feito também por Janet Yellen no Congresso e no Senado norte-americano nos dias 15 e 16 de julho. São discursos essencialmente, um discurso que essencialmente foca-se na economia e também na política monetária do Banco Central, e este discurso sexta-feira poderá, se quisermos, começar a levantar um bocado, enfim, daquilo que se espera que seja dito pela Janet Yellen nesse importante discurso, e depois, enfim, tendo em conta que depois estamos já muito próximo de agosto, logo a seguir teremos a reunião de setembro, e portanto este discurso de sexta-feira e depois o discurso de 15 e 16 serão fundamentais para o mercado melhor tentar afinar a expectativa relativamente ao momento exato da primeira subida de taxas por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Só para terminarmos, Albino, o calendário de revisão das agências de rating, pode aqui também a Grécia estar sob novo foco? Provavelmente não, até porque as agências de rating, exatamente, já tivemos várias revisões em baixo nas últimas semanas. Esta semana teremos mais concentrado na Alemanha, que, enfim, um país relativamente ao qual o mercado não tem grandes preocupações. Albino, muito obrigada. Contamos com a sua presença Obrigado. na próxima semana.